Eu nunca fui um homem de acreditar no sobrenatural. Sou operário, acostumado com poeira, lama e o som das máquinas pesadas. Mas o que aconteceu naquela escavação? Aquilo mudou tudo. Era um trabalho árduo. A região havia sido devastada por um desastre ambiental e nossa equipe foi enviada para remover os destroços. No começo, parecia um serviço como qualquer outro, até que começamos a ouvir os sons. No primeiro dia, achei que fosse coisa da minha cabeça. Um ruído abafado, como se algo vibrasse sob a terra. Com o barulho das máquinas ao redor, não dei muita atenção, mas conforme os dias passaram, o som ficou mais nítido. Não era vibração, eram vozes, sussurros distantes, ininteligíveis, mas constantes. Na terceira noite, quando as máquinas estavam desligadas e o silêncio tomava conta do acampamento, ouvi claramente gemidos, baixos, prolongados, como se alguém estivesse tentando gritar debaixo da terra, mas sem ar suficiente para fazê-lo. As batidas eram espaçadas, como se alguém tentasse escapar, ou avisar que algo estava tentando sair. Tentei ignorar. Culpei a exaustão, o calor, a umidade do lugar. Mas então ouvi meu nome. Marcos. Meu sangue gelou. Me virei para os outros, mas todos estavam dormindo. Só eu estava acordado. Aquilo não podia ser real. Apertei os olhos. Tentei pensar que era minha mente pregando peças. Mas a voz veio novamente, mais clara, mais próxima. No dia seguinte, mencionei os sons para alguns colegas. Eles riram, disseram que eu estava paranoico. Mas no final da tarde, quando a escavação revelou uma camada compacta de lama endurecida, ouvimos, todos ouvimos, batidas, várias, rápidas e desesperadas. Uma sequência rítmica, quase como se fosse um código, um pedido de socorro vindo debaixo da terra. A expressão de um dos operários ficou pálida. Outro cobriu os ouvidos e deu um passo para trás. O encarregado mandou desligar tudo. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. E então, o grito veio. Não era humano. Era algo profundo, abafado, mas com um desespero que atravessava qualquer barreira. A sensação era de que a própria terra estava tentando falar conosco. O som reverberava dentro de mim, fazendo meu estômago revirar. Descemos, pegamos lanternas e entramos no buraco recém-aberto. O ar estava denso, úmido. O espaço ficava cada vez mais estreito conforme avançávamos. Meus pulmões pareciam pesar toneladas. Senti uma tontura estranha, como se algo estivesse drenando minha energia. O medo se misturava à adrenalina. Então, no final do túnel, vi algo se mexendo. Não era um animal, não era um corpo soterrado, era uma sombra. Ela tremulava como se estivesse fundida à lama, tentando emergir, tentando sair. Ela não tinha rosto, apenas uma forma amorfa que oscilava e pulsava, como se absorvesse a escuridão ao redor. Eu deveria ter corrido, deveria ter fechado os olhos, mas não fiz nada disso. Apenas fiquei ali, assistindo enquanto aquela coisa rastejava para fora do chão. Cada vez que piscava, ela parecia mais próxima, mais definida, e com a voz que me chamara na noite anterior, ela sussurrou mais uma vez: Marcos, você me enterrou aqui. Meu corpo paralisou. A sombra oscilava na minha frente, mas agora não era só escuridão. Entre um piscar e outro eu via uma mão, depois um capacete afundado na lama, e então um rosto. Meus pulmões falharam. Meu estômago revirou. Eu sabia quem era. Eu estive lá. Eu enterrei esse homem. A dor de cabeça foi avassaladora. O túnel parecia girar ao meu redor. Os sons que antes vinham da terra agora ecoavam dentro de mim. As batidas, os sussurros, os gemidos. A lembrança me atingiu como um soco. Uma escavação anterior, um acidente, um erro que ninguém quis admitir. Algo que ficou para trás. Alguém. Meu peito ficou apertado, como se as paredes do túnel se fechassem ao meu redor. A sombra se moveu de novo. Eu tentei dar um passo para trás, mas meus pés estavam presos na lama. Minhas mãos tremiam, o suor frio escorrendo pelo rosto. Então ela avançou,
não andando, não deslizando, mas de uma maneira impossível, como se estivesse se deslocando entre os planos da realidade. Um instante estava longe, no outro, a centímetros do meu rosto. Os olhos dela, agora eu via olhos, vazios, famintos, cheios de algo que eu não conseguia compreender. E então, a terra cedeu. Não lembro de ter saído correndo. Não lembro de ter subido de volta à superfície. Só lembro da sensação da terra me puxando, engolindo minha consciência. Fui encontrado horas depois, sujo de lama, murmurando coisas sem sentido. Desde aquele dia, nunca mais voltei a um canteiro de obras. Mas ainda ouço os sons debaixo da terra. E algumas noites, ouço meu nome sendo chamado novamente. No mês seguinte, um novo grupo de operários foi enviado para concluir o trabalho. Recebi uma ligação de um antigo colega. Ele não disse nada, apenas respirava no telefone. No fundo pude ouvir algo, um som abafado, familiar, vozes, sussurros, batidas. Desliguei, nunca mais atendi chamadas deles. Mas agora, sempre que me deito para dormir, sinto como se algo estivesse se mexendo embaixo de mim, como se a terra jamais tivesse esquecido meu nome. E na última noite, eu não ouvi apenas batidas. Eu senti algo tocando meu colchão, algo frio, algo que se moveu como dedos tentando me puxar para baixo. E então, pela primeira vez, ele não apenas sussurrou meu nome, ele riu. Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Eu já vi muita coisa nesta vida. Passei anos na linha de frente, entrando em incêndios, resgatando pessoas de desabamentos, salvando vidas no limite do possível. Mas tem um caso, um único caso, que me assombra até hoje. Era uma daquelas noites intermináveis, quando cada minuto parecia durar horas. Um prédio havia desmoronado no centro da cidade. Nossa equipe foi enviada para procurar sobreviventes. O cheiro de poeira e concreto quebrado impregnava o ar. Os cães farejadores latiram em alerta, indicando que poderia haver alguém soterrado. Enquanto revirávamos os destroços, ouvimos. Era um som baixo, mas inconfundível, um choro abafado, pequeno, fraco, quase como o lamento de uma criança. Congelamos por um instante, trocamos olhares incrédulos e começamos a cavar, ignorando o cansaço, a dor nos músculos, a exaustão acumulada. Cada segundo contava. O choro continuava. Estava ali, perto. Gritávamos para a vítima tentando manter contato. Aguente firme! Estamos chegando! Mas de repente o som cessou. O silêncio caiu como um peso sobre nós. Não podíamos parar. Cavamos mais rápido, jogando entulho para os lados, desesperados para alcançar quem quer que estivesse ali. Quando finalmente abrimos um espaço, encontramos um corpo, um homem, esmagado entre lajes de concreto. Seus olhos estavam vazios, o rosto coberto por poeira e sangue seco. Mas algo não fazia sentido. A posição em que estava. Ele não poderia ter emitido nenhum som. O cheiro era forte. E quando os legistas chegaram, confirmaram. Aquele homem estava morto há pelo menos 2 dias. Ficamos ali, parados, olhando uns para os outros, tentando encontrar uma explicação. Mas não havia. Nenhuma. Ninguém soube o que dizer. No relatório oficial, registramos apenas o que era lógico. Vítima encontrada sem vida sob os escombros. Os dias passaram. Mas aquele som continuava ecoando na minha mente. O choro parecia estar impregnado em minha audição, como um zumbido insistente que não desaparecia. Fui dormir e no meio da noite acordei suando frio. Tive certeza de que ouvia aquele mesmo choro. Me levantei, vasculhei a casa, mas não havia nada. Voltei ao trabalho, tentando ignorar aquilo, mas não demorou para que outro membro da equipe mencionasse o ocorrido. Ele disse que, desde aquela noite, também ouvia o som, sempre quando estava sozinho. Outros começaram a relatar o mesmo.
Alguns passaram a ter pesadelos. Alguns juravam ver vultos em meio aos escombros, como se alguém ainda estivesse tentando ser encontrado. Um dos rapazes chegou a pedir afastamento, afirmando que sentia mãos puxando seu uniforme durante os resgates. Uma semana depois, recebemos uma nova missão em um desmoronamento diferente. Eu estava apreensivo, mas segui com a equipe. Enquanto escavávamos, senti um arrepio subindo pela minha espinha. O choro começou de novo, baixo, distante, mas muito familiar. Congelei. Olhei para os colegas e vi o terror estampado em seus rostos. Eles também estavam ouvindo. Corremos para o ponto de onde o som vinha. Cavamos, empurramos os escombros para os lados, sentindo o peso da angústia em cada movimento. Mas assim como da última vez, o choro parou subitamente. E quando removemos o último pedaço de concreto, encontramos um corpo. Dessa vez, era uma mulher. E mais uma vez, os legistas confirmaram que ela estava morta há dias. Foi nesse momento que senti algo diferente. O ar pareceu ficar mais pesado. Um cheiro estranho, que não era apenas poeira e morte, impregnou o ambiente. Olhei ao redor, sentindo uma presença ali conosco. Um dos homens ao meu lado deixou cair a pá e correu, pálido como um cadáver. Outro caiu de joelhos, murmurando algo incompreensível. Senti meu coração bater forte, a sensação de que algo nos observava. Nos dias seguintes, comecei a notar detalhes estranhos. Pegadas aparecendo na poeira do quartel sem explicação. Um rádio ligando sozinho em plena madrugada. Um dos rapazes me contou que recebeu uma chamada de emergência, mas quando atendeu, só ouviu um choro abafado. Naquela noite, tive um pesadelo horrível. Eu estava soterrado, tentava gritar, mas minha voz não saía. Apenas conseguia chorar, um lamento abafado, enquanto via sombras se movendo ao meu redor, me observando. Vi mãos saindo da terra, agarrando meu tornozelo. Acordei com o coração disparado, coberto de suor, ainda sentindo a pressão invisível sobre meu peito. Saí dali com as pernas trêmulas. Não quis olhar para trás. Depois disso, pedi minha aposentadoria. Não consegui mais colocar os pés em outro resgate, mas mesmo longe, aquele som nunca me deixou. Certa noite, enquanto descansava na minha casa, o telefone tocou. Atendi, mas do outro lado da linha não havia ninguém. Apenas um ruído distante, um choro abafado. Às vezes, no meio da madrugada, quando tudo está em silêncio, eu ainda o ouço. Um choro abafado vindo de lugar nenhum. E me pergunto, será que deixamos alguém para trás? Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Isso me ajuda demais. Nunca gostei de trabalhar sozinho. Sempre há algo estranho em casas vazias, especialmente quando elas carregam o peso do que aconteceu ali. Mas o trabalho era simples. Pintar as paredes de uma das casas destruídas pela lama. Uma camada nova de tinta para esconder as cicatrizes. O primeiro dia foi tranquilo. As paredes estavam ásperas, sujas, mas nada que um rolo de tinta e paciência não resolvesse. No fim da tarde, deixei tudo pronto para a segunda demão no dia seguinte. Tranquei a casa e fui embora, sem olhar para trás. Voltei cedo na manhã seguinte, com a intenção de terminar logo o serviço. Mas assim que entrei, senti um arrepio percorrer minha espinha. Na parede recém-pintada, letras grossas se destacavam, como se alguém tivesse passado os dedos sobre a tinta fresca. Eu ainda estou aqui. Fiquei parado por um instante, tentando racionalizar. A porta estava trancada, assim como as janelas. O cheiro forte da tinta ainda impregnava o ar. Passei a mão pela frase e senti a textura úmida, como se tivesse sido escrita há poucos minutos. O coração acelerou, mas forcei um riso. Devia ser uma brincadeira de mau gosto. Peguei o rolo e cobri a escrita com outra demão de tinta. Resolvido. Na manhã seguinte, antes mesmo de abrir a porta, senti uma pressão estranha no peito. Entrei hesitante e lá estava de novo. Eu ainda estou aqui?
As palavras pareciam ainda mais profundas, como se a tinta tivesse sido arrancada da parede. Um arrepio percorreu minha nuca. Dessa vez, não consegui fingir que era coisa da minha cabeça. Revirei a casa, chequei todas as janelas e portas. Nada. Nenhum sinal de que alguém tivesse entrado. Minha boca ficou seca. Peguei o telefone, mas para quem eu ligaria? Para a polícia? E dizer o quê? Que uma parede estava escrevendo sozinha? Cobri a frase novamente, desta vez esperando a tinta secar completamente. Fiquei lá até tarde observando. Nada aconteceu. O silêncio na casa parecia ainda mais opressor à medida que a noite avançava. No terceiro dia, quase não tive coragem de voltar, mas precisava terminar o serviço. Assim que empurrei a porta, uma corrente de ar gelado me envolveu. Dessa vez, não eram apenas palavras. Havia uma silhueta na parede, como se alguém tivesse pressionado o corpo contra a tinta ainda fresca, deixando uma marca impossível de ignorar. O formato de uma pessoa, um rosto sem olhos, sem boca, mas que parecia me observar. De repente senti uma tontura. Uma lembrança vaga invadiu minha mente, um outro trabalho, outra casa, um nome que eu deveria lembrar, mas não conseguia. O desconforto virou medo. Eu deveria ter saído imediatamente, mas fiquei paralisado. Então, ouvi um sussurro, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Eu ainda estou aqui. A voz parecia dentro da minha cabeça, ecoando pelos cômodos vazios. O ar ficou pesado, minha respiração ficou curta. Senti um frio subindo pela espinha, um arrepio que se transformou em pavor. Dei um passo para trás e vi algo se mover na sombra. Algo que não deveria estar ali. A tinta começou a escorrer pela parede como se estivesse derretendo. As palavras desapareciam e reapareciam em diferentes pontos da casa, se espalhando como rachaduras em uma estrutura condenada. Meu corpo inteiro tremia. Não conseguia me mexer. Não conseguia pensar. Foi quando percebi que a porta pela qual eu havia entrado agora estava fechada. Tentei girar a maçaneta, mas estava trancada. Comecei a suar frio. Arrebentei a porta com o ombro, mas ela não se moveu. O sussurro se tornou um lamento baixo, um gemido arrastado que parecia vir das próprias paredes. A luz piscou. Meu coração quase parou quando senti algo roçar meu braço. Virei, mas não havia nada. Corri até uma das janelas, tentando quebrá-la, mas era como se o vidro fosse sólido como pedra. O ar ficou ainda mais denso. Eu mal conseguia respirar. E então vi, não apenas um nome, mas vários. Centenas de nomes gravados nas paredes, cada um sobreposto ao outro, como se estivessem ali há décadas. E no meio de todos eles, o meu próprio nome começou a aparecer. O frio se intensificou. As vozes ao meu redor não eram mais sussurros, mas gritos abafados, como se algo quisesse sair, como se algo quisesse me puxar para dentro daquela parede. Alguns dos nomes pareciam familiares, como se eu já tivesse estado ali antes, mas era impossível, certo? Cada fibra do meu ser gritava para que eu saísse dali. Fechei os olhos e rezei. Eu não sou um homem religioso, mas naquele momento, qualquer coisa parecia melhor do que o vazio crescente ao meu redor. A luz apagou de vez. O último som que ouvi antes de tudo mergulhar na escuridão foi um sussurro muito perto do meu ouvido. Agora você também está aqui. Gritei e, de repente, a porta atrás de mim se abriu sozinha. Não hesitei. Saí correndo pela rua sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Dias depois, soube que outro pintor foi contratado para terminar o serviço. Ele durou apenas um dia. Ninguém sabe dizer o que aconteceu. Apenas que ele deixou todas as tintas para trás e desapareceu sem dizer uma palavra. Mas algo não parecia certo. Eu podia jurar que reconhecia o nome dele de algum lugar. Quando olhei para minhas mãos, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. A tinta preta ainda estava lá, grudada sobre minhas unhas. E então percebi, eu nunca saí daquela casa. A casa continua lá, inacabada, esperando pelo próximo nome a ser escrito na parede.
Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Isso me ajuda demais. Meu pai sempre fazia o mesmo trajeto. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele caminhava pela estrada de terra em direção à fábrica. Eu cresci ouvindo seus passos no silêncio da madrugada, o som ritmado das botas tocando o chão úmido, seguindo um percurso que ele repetiu por anos sem falhar, até o dia em que ele nunca chegou ao trabalho. A tragédia aconteceu quando um deslizamento engoliu parte da estrada e da cidade. Muitos corpos foram encontrados, mas outros nunca tiveram um destino claro. Meu pai foi um deles. Durante semanas, a busca foi intensa, mas aos poucos, as escavadeiras e os cães farejadores deixaram a área. O tempo passou, a cidade se reergueu, mas a ausência dele nunca deixou de assombrar minha mãe e eu. Eu ainda me lembrava do jeito que ele me bagunçava o cabelo toda manhã antes de sair, dizendo sempre a mesma coisa. A vida é feita de passos certos, filho. Nunca pare no meio do caminho. Mas agora ele estava parado em algum lugar do tempo, sem nunca ter chegado ao seu destino. Certa noite algo me chamou a atenção. Após uma tempestade, a lama da estrada havia endurecido, formando um caminho de pegadas secas. Pegadas solitárias, bem visíveis, marcando um trajeto contínuo. Pegadas que seguiam o mesmo percurso que meu pai fazia todos os dias. O coração bateu mais forte. Eu conhecia aquele ritmo, aquela distância entre os passos. Era como se o tempo tivesse parado e meu pai tivesse deixado sua marca na terra depois de todo aquele tempo. No dia seguinte, voltei à estrada, dessa vez disposto a seguir os passos. Cada pegada parecia mais nítida do que na noite anterior. Eu sentia um frio na espinha, mas continuei. A estrada era longa e silenciosa. Apenas o vento e meus próprios passos me acompanhavam. A cada metro, a umidade do solo deixava o ar mais pesado, com um cheiro forte de terra revirada e folhas úmidas. Os galhos acima estalavam de forma inquietante, como se algo se movesse entre as árvores. Mas toda vez que eu olhava, não via nada. As pegadas seguiam em linha reta, firmes, sem hesitação. Eu reconhecia aquele caminhar. Era ele. Mas então, quando me aproximei do trecho onde a lama engoliu parte da estrada, algo me fez parar. As pegadas paravam de repente. Não havia desvios, não havia sinal de que ele tivesse recuado ou mudado de direção. Apenas cessavam, como se o último passo nunca tivesse sido dado, como se ele tivesse sido arrancado dali no meio do nada. O silêncio ao redor parecia ainda mais pesado. Um arrepio subiu pela minha espinha. A noite caiu rapidamente e pela primeira vez me dei conta de que estava sozinho. Não deveria estar ali. Não àquela hora. Dei um passo para trás. Então, ouvi um som baixo, distante, passos. Mas não eram os meus. Meu peito travou. Meu instinto gritava para correr. Mas eu permaneci se aproximava, lento, como se algo ou alguém estivesse refazendo o caminho, seguindo a mesma trilha que eu acabara de percorrer. Os passos pararam atrás de mim. Um vento frio soprou contra minha nuca, e naquele momento senti um arrepio diferente. Como se alguém estivesse ali me observando, como se houvesse presença. Então, um ruído sutil se misturou ao vento. Um farfalhar arrastado, algo deslizando na lama. Meus olhos se arregalaram quando percebi que as pegadas estavam se formando sozinhas. O som da terra, cedendo a cada passo invisível, ecoava no silêncio. O cheiro de lama podre preencheu o ar e a umidade parecia subir pelo meu corpo, como se algo estivesse se aproximando de mim. Não tive coragem de olhar. Fechei os olhos, respirei fundo e corri, sem nunca olhar para trás. Meus pés afundavam na terra, o vento cortava meu rosto e o som dos passos continuava. Só parei quando cheguei em casa, trancando a porta atrás de mim. Minha mãe me olhou assustada, mas não disse nada. Eu também não. Na manhã seguinte, voltei à estrada, convencido de que tudo tinha sido imaginação. Mas ao chegar ao mesmo ponto onde as pegadas paravam, percebi algo novo. Havia mais uma pegada.
Uma única pegada, afundada na lama endurecida, onde antes não havia nada. E então vi algo ainda pior. As pegadas haviam mudado de direção. Agora seguiam de volta para casa. Corri desesperado para dentro e um arrepio percorreu minha espinha ao ver a porta do quarto do meu pai ligeiramente aberta. Eu sabia que a tinha deixado fechada. O cheiro de lama invadiu o corredor, como se algo tivesse passado por ali. Meu corpo inteiro congelou quando, do interior do quarto escuro, ouvi o som abafado de um único passo na madeira, seguido de um sussurro rouco e fraco, dizendo meu nome. O celular vibrou na mesa de cabeceira. O toque insistente me despertou de um sono pesado. Olhei para a tela. Número desconhecido. O relógio marcava 2h37 da manhã. Hesitei antes de atender, mas a curiosidade venceu. Assim que deslizei o dedo pela tela, um som de estática encheu meus ouvidos. Fiquei em silêncio, esperando por algo. Então, entre os ruídos, uma voz fraca e distorcida sussurrou uma única palavra: ajuda. Meu coração disparou. A voz parecia distante, quase irreconhecível. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante. Tentei retornar a chamada, mas o número estava fora de serviço. Levantei da cama e fui até a cozinha, tentando racionalizar o ocorrido. Devia ser algum trote ou erro de conexão, mas algo dentro de mim não conseguia aceitar essa explicação. Aquela voz, havia algo de estranho nela, algo desesperado. A inquietação me fez buscar o número na internet. Nada, nenhum registro. Então, por impulso, decidi perguntar em um grupo local de moradores se alguém já tinha recebido algo semelhante. Minutos depois, um comentário surgiu. Um usuário anônimo escreveu: esse número pertencia a uma das vítimas do deslizamento do ano passado. O celular dela nunca foi encontrado. Meu corpo gelou. Li e reli a mensagem, tentando encontrar um sentido lógico para aquilo. Meu telefone vibrou novamente. O mesmo número, o mesmo toque insistente. Desta vez, eu não atendi. Mas a ligação continuou, vibrando, insistindo. E por um segundo, tive a sensação de que, do outro lado da linha, alguém estava esperando que eu atendesse. O toque parou de repente. O silêncio que se seguiu era opressor. Meu quarto parecia mais escuro, como se algo no ambiente tivesse mudado. A tela do celular piscou. Uma nova notificação, uma mensagem de áudio. Minhas mãos tremiam enquanto apertava o play. A estática retornou, mais forte, mais densa. No meio do ruído, a mesma voz repetia: me encontre, por favor, estou presa. A gravação terminou abruptamente. O som final foi um suspiro longo, entrecortado, como se alguém estivesse lutando para respirar. Olhei novamente para a tela. O número ainda estava lá, mas agora havia algo mais. A localização da chamada. Um ponto marcado no mapa. Um lugar isolado, próximo às ruínas do deslizamento. Engoli em seco. Meu corpo gritava para esquecer aquilo, para apagar a mensagem e fingir que nada aconteceu. Mas no fundo, eu sabia que não conseguiria. Algo dentro de mim me obrigava a descobrir o que havia ali. Naquela noite, antes de sair, tive um sonho estranho. No escuro, ouvi o som de estática vindo de todos os lados. Era como se algo estivesse tentando me chamar, mas eu não conseguia ver nada. Então, no último instante antes de acordar, senti dedos frios tocarem meu ombro. Acordei suado, com a respiração acelerada. No dia seguinte, fui até o local indicado. O caminho era estreito e coberto de vegetação, como se ninguém tivesse passado por ali há muito tempo. Cada passo parecia ecoar no vazio, e um vento gelado cortava a pele. O cheiro de terra molhada ainda era forte, resquício da tragédia que havia engolido tantas vidas. Meu celular vibrou novamente. Olhei para a tela. O mesmo número, mas agora não era uma chamada. Era uma transmissão ao vivo. Meus dedos tremeram ao abrir o vídeo. A imagem estava escura e tremida, como se alguém estivesse segurando o celular no escuro.
Por um momento não vi nada. Então, uma respiração rouca preencheu o áudio. A câmera se moveu lentamente. O brilho fraco da tela iluminou o chão de terra. Pegadas recentes. E logo adiante, algo enterrado parcialmente na lama. O celular caiu da minha mão quando reconheci o que era. Um pedaço de tecido. Uma blusa vermelha. Idêntica à que a vítima usava no dia do desaparecimento. O vento ficou mais forte. E então, ao meu redor, vozes começaram a sussurrar. Baixas, suplicantes, chamando meu nome. A última coisa que ouvi antes de sair correndo foi o som de um celular tocando. Mas não era o meu, era o dela. Horas depois, quando finalmente recuperei o fôlego e tentei esquecer o que aconteceu, meu celular vibrou uma última vez. Uma nova mensagem. Era uma foto. A imagem mostrava meu quarto no escuro e ao fundo, no reflexo do espelho, uma silhueta segurando um celular. Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Isso me ajuda demais. A noite estava fria e o cheiro de terra molhada impregnava o ar. A vigília já durava horas, mas os voluntários continuavam vasculhando os escombros em busca de qualquer sinal de vida. A tragédia havia deixado sua marca e ainda havia corpos soterrados sob a lama endurecida. Eu segurava minha lanterna com força, os olhos cansados varrendo o terreno devastado. Foi quando vi a figura se movendo entre os destroços. Era um homem, cambaleante, andando sem direção. Sua silhueta era escura, quase indistinguível da lama ao redor. Quando a luz da lanterna o atingiu, engoli em seco. Ele estava completamente coberto de lama, dos pés à cabeça. Apenas seus olhos se destacavam, arregalados, brilhando à luz fraca, como se refletissem algo que eu não conseguia ver. Aproximei-me devagar, mantendo a lanterna firme em sua direção. Senhor, você está bem? Precisa de ajuda? Ele parou. A cabeça girou na minha direção com um movimento brusco, e então ele sussurrou com uma voz rouca e fraca. Eles ainda estão lá. Meu coração bateu forte. Eu me aproximei mais um passo tentando entender. Quem ainda está lá? Tem alguém soterrado? Precisamos chamar os outros. Ele não respondeu, apenas repetiu a mesma frase, mais baixo, como se falasse consigo mesmo. Eles ainda estão lá. O frio pareceu se intensificar ao meu redor. Um arrepio subiu pela minha espinha, e um cheiro forte de terra úmida e algo mais azedo preencheu o ar, como se a lama ao nosso redor tivesse acabado de ser revirada. Respirei fundo e tentei manter a calma. Olhei para trás, buscando algum dos outros voluntários para ajudar, mas não vi ninguém por perto. Quando voltei o olhar para o homem, ele já estava se afastando, andando com passos vacilantes em direção à escuridão. Espere! Gritei, correndo atrás dele. O terreno era traiçoeiro, e a cada passo, meus pés afundavam um pouco mais na lama. O vento começou a soprar, carregando consigo um som estranho, algo entre um sussurro e um gemido abafado. Eu ainda conseguia ver o homem, sua forma se dissolvendo na névoa densa que começava a subir do solo. Mas então ele parou. Lentamente, virou-se para mim. Seu rosto, antes apenas coberto de lama, parecia agora deformado, rachado, como se a lama tivesse se fundido à sua pele. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Em vez disso, um estalo seco preencheu o silêncio. Eu parei, incapaz de dar mais um passo. De repente, o vento cessou. O silêncio se tornou absoluto. O homem começou a se afastar novamente, desaparecendo entre os escombros, sua forma se dissolvendo na escuridão. Mas antes de sumir completamente, ele sussurrou uma última vez. Eles ainda estão lá. Eu tentei correr atrás dele, mas tropecei e caí na lama. Minhas mãos afundaram no solo úmido e senti algo sólido sob meus dedos. Um pedaço de tecido. Puxei-o com força, revelando o que parecia ser um pedaço de uma camisa suja e rasgada.
O cheiro forte de decomposição atingiu meu nariz e eu recuei, lutando contra a náusea. Procurei por toda parte, chamei pelo rádio, tentei explicar o que tinha visto. Os outros voluntários se entreolharam, confusos. Nenhum deles tinha visto ninguém. Nenhuma vítima com aquela descrição havia sido resgatada. Nenhum sobrevivente perdido havia sido relatado, mas eu sabia o que tinha visto. Naquela noite mal consegui dormir. A imagem daquele homem coberto de lama, seus olhos vazios e sua voz sussurrante ficaram presas na minha mente. Pela manhã, voltei ao local onde o havia encontrado, ainda tentando encontrar uma explicação. E foi então que percebi algo. Pegadas, marcas de passos afundadas na lama endurecida, exatamente onde ele estivera. Mas elas paravam no meio do nada, como se ele nunca tivesse saído dali. Antes que eu pudesse reagir, meu rádio chiou. Uma voz fraca, cheia de estática, ecoou no silêncio. Eles ainda estão lá. O rádio caiu da minha mão. Olhei ao redor, sentindo um calafrio subir pela minha espinha. O cheiro de lama podre estava mais forte. E atrás de mim, na lama, uma nova pegada havia surgido. Horas depois, ainda perturbado, sentei na cama tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um delírio. Mas quando passei a mão pelo meu braço, senti algo estranho. Minha pele estava áspera. Olhei para baixo e vi pequenas rachaduras, como se uma fina camada de lama tivesse se entranhado ali. Pulei da cama e corri até o espelho. Meu rosto parecia normal, mas ao aproximar minha mão do vidro, percebi um reflexo diferente. No canto do espelho, além do meu próprio reflexo, havia algo mais. Olhos arregalados, observando. E um murmúrio fraco ecoou pela sala, vindo do rádio desligado sobre a cômoda. Eles ainda estão lá, e agora você também. Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Isso me ajuda demais.